Drama na família real britânica, os duques de Sussex dizem-se vítimas de racismo. Mas quem é que quer saber disso? Vamos, mas é ao Comitê Central. Olá, bem-vindos ao Comitê Central, episódio número 10, edição de dia 12 de março, tive que olhar para o calendário, não é? 12 de março de 2021, connosco como sempre, convosco, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Chegámos à 10ª emissão, finalmente passámos 9 programas a falar de confinamento e hoje finalmente podemos falar de desconfinamento. Há tanta coisa a dizer sobre este desconfinamento, nomeadamente, acho eu, o facto de não ser propriamente um desconfinamento talvez seja o aspecto mais relevante, mas certamente que é, não é? Então avança, Alberto, avança. Isto não é um desconfinamento, isto é uma espécie de ameaça do Dr. Costa, que apesar de tudo passa por ser o polícia bonzinho face ao polícia mau, que eu, neste caso, sei o Presidente Marcelo, que não queria desconfinar, não sei, julgo que durante o segundo mandato todo dele, mas pelo menos até à Páscoa não queria de certeza, e agora temos o Dr. Costa a propor-nos algumas aberturas ao postigo, não é? Mais ou menos ao postigo, mas sempre sob aquela ameaça de que se o R subir, esse número mítico, vamos levar nas orelhas e vou ter que voltar atrás. Está tudo ali mesmo pendurado por fios. Então abre-se umas coisinhas para dizer que o Governo está a fazer tudo com muito planeamento. O Governo tem especialistas em abertura de manicuros, por exemplo, e de cabeleireiros. As pessoas conseguem medir que a abertura dos cabeleireiros vai provocar X contágios, ou impedir, e o seu fecho impedir Y contágios, etc. Consegue ter aquilo tudo medido, mas dizendo, como diz o Carlos, mais a sério, eu sinto-me um bocado contrariado em ter que concordar com a Raquel Varela, mas ela escreveu que faz agora um ano que entramos numa ditadura, e eu acho que estou um bocado de acordo com isso. Uma ditadura não tem que implicar tanques na rua e fuzilamentos. Agora, este tipo de medidas totalmente arbitrárias, sem nexo nenhum. Eu gostava só que as pessoas reparassem numa coisa. Quando se fala do Natal e da irresponsabilidade dos portugueses no Natal, e que isso provocou aquele aumento de casos em janeiro até início de fevereiro, quando o desconfinamento no ano passado, tivemos um desconfinamento a partir do início de maio, salvo erro. Se as pessoas virem os gráficos com o número de casos e não sei o quê, o que é que aconteceu a seguir ao desconfinamento, que foi mais ou menos simultâneo, deu-se ali em 15 dias, 3 semanas, desconfinou-se tudo, e o que é que aconteceu? Os casos mantiveram-se e diminuíram. O número de mortes praticamente desapareceu, e assim se manteve tudo durante 5 meses, até finais de setembro. Portanto, a relação entre o confinamento e o número de contágios, a menos que as pessoas se isolassem cada uma dentro de um buraco ou de uma despensa, mais ou menos indefinidamente. Tirando isso, não parece que haja qualquer relação entre os aumentos de casos da Covid e o confinamento, a clausura desta espécie de semi-prisão domiciliária. Mas parece que isto não serviu de exemplo. Agora temos que fazer tudo muito aos bocadinhos. Enquanto isso, a economia continua a espatifar-se e a cabeça das pessoas a fritar, não é? Se não se serviu de exemplo, mas também não queremos agora desperdiçar aquele gráfico com 4 quadradinhos que António Costa apresentou ontem, que deu tanto trabalho a colorir e que tinha as linhas vermelhas aparentemente todas fora do sítio. António Costa que apareceu sozinho, lá está, apareceu sozinho na apresentação, porque provavelmente há mau ambiente no quarteto Costa Marcelo Temido Freitas. Não sei se, Carlos, o que é que tens a dizer sobre este assunto? Eu acho piada que o Presidente Marcelo seja claramente o confinador mor deste grupinho, mas ao mesmo tempo teve que fazer 2 cerimónias de tomada de posse. Não vi a primeira, tive que ver a segunda por obrigação profissional, mas a segunda aqui no Porto já foi meter um grupo de velhinhos dentro de uma sala para bater palmas ao professor Marcelo, ou seja, o grupo de risco meteu-se numa sala enquanto que as crianças são obrigadas a ficar fechadas em casa e fazem uns parques infantis, ou seja, estamos a forçar as crianças a ficar encerradas em casa, sem aprender, sem brincar nos parques, para proteger os mais velhos, mas o professor Marcelo insistiu em meter um grupo de velhinhos numa sala para lhe bater palmas numa segunda cerimónia de tomada de posse, quando já tinha feito a primeira em Lisboa, depois veio fazer outra ao Porto, como se as duas não pudessem ter sido feitas online ou de outra forma qualquer, até para dar o exemplo. Neste momento estamos
estamos todos proibidos de sair do país, ou pelo menos temos que ter uma autorização para conseguir sair do país, mas o professor Marcelo também teve que ir ao Vaticano e eventualmente haverá algum assunto muito urgente nacional, não sei se vamos entrar numa guerra ou algo assim, que temos que ir falar com o Papa ou obter autorização papal para alguma coisa. Lá está, 2 velhinhos que se foram encontrar a Roma. As relações bilaterais Portugal-Vaticano. Mas em princípio, se um dos velhinhos não está protegido, também, por amor de Deus, ninguém está, não é? Pelo menos um dos velhinhos, desses 2 velhinhos, está imune. Pelo menos tem contactos que em princípio permitam estar completamente imune a este tipo de coisas. Mas é uma questão de exemplo. Quando temos alguém que de forma reiterada não só impõe restrições aos outros, impõe restrições a pessoas que não sofreriam diretamente ou não sofreriam tanto diretamente como é o caso das crianças. Estamos a condenar o futuro delas. Enquanto isso acontece, anda por aí a organizar eventos, foi ao bairro do Cerco por motivo qualquer que me escapa, teve que ir visitar o bairro do Cerco. Carlos, desculpa, ele fez questão de dizer que fez tudo para não se aproximar das pessoas ou não deixar que as pessoas se aproximassem dele do bairro do Cerco. É revoltante. Ainda assim foi lá, que é curioso. Mas porquê? Mas o que há de tão essencial numa visita ao bairro do Cerco que não há em crianças de 6, 7 anos poderem ter aulas numa escola primária? Que nós estamos aqui a falar, mas uma criança que tenha entrado o ano passado na escola com 6 anos ainda não teve um ano letivo normal. Vai chegar aos 8 anos, que estão a fazer agora, essas crianças estão a fazer agora 8 anos, sem terem tido um ano letivo normal, algumas sem saber ler nem escrever, para proteger os mais velhos. Muito devido à pressão que Marcelo tem feito sobre o governo. Carlos, e as pessoas que estão Marcelo é o primeiro a incumprir. E as pessoas que estão proibidas de trabalhar. E mais isso, não há dúvidas sobre isso, mas a questão das crianças, para mim, é particularmente chocante, porque estamos a condenar um grupo que seria muito pouco afetado pela doença, para proteger os mais velhos, e temos um velho na presidência que não cumpre as próprias regras que ele impõe às crianças para proteger o seu grupo etário. Eu não vou discutir se faz sentido, se não faz, se as regras fazem ou não sentido, mas há uma questão de dar o exemplo, de ter perfil de Estado. E isso não se faz. Quando se obriga as crianças a estar em casa, a ter aulas por Zoom, não se fazem 2 cerimónias de tomada de posse presenciais com um conjunto de pessoas mais velhas. Não se faz. É gozar com a cara das pessoas. Eu aí salto um bocado a questão da idade. Eu acho que não se obriga ninguém a ficar em casa, salvo um motivo de força absolutamente maior. E acho que a Covid não é um motivo de força absolutamente maior, pelos tipos de consequências que produz. A Covid tem atingido, sobretudo, pessoas de uma certa idade que não foram, cuja saúde ou cuja segurança não foi calculada a tempo, deixou-se os lares correr por aí, e 1/3 praticamente dos mortos, até hoje em Portugal, foram em lares. Muito mais que 1/3 foram pessoas acima de 75 anos, e 80 e não sei o quê. Mas perto de 1/3 foram pessoas que morreram em lares porque não se cuidou disso. E faz-se questão de prender a população toda por motivo nenhum. Não há motivo suficientemente forte para prender as pessoas e para impedir as pessoas de trabalhar e para impedir as pessoas de ter a sua vida. Isto que se está a fazer aqui é um abuso. O que se está a fazer é um abuso. Mesmo que é evidente que a Covid existe, isto não é... Agora, o argumento do negacionismo não serve para tudo. O negacionista é quem à custa acha que a Covid deve privar-nos da nossa vida. Esses é que são os verdadeiros negacionistas. Mas quero tornar isto mistério e dramático. Mas... Não, pois, tentando ver aqui as coisas pelo lado positivo desta questão das 2 cerimónias de tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso dizer que, pelo menos em relação ao ambiente, ele teve cuidado porque deslocou-se de avião de Lisboa para o Porto, escoltado por mais aviões. Portanto, pelo menos em termos da parte ecológica da coisa, ficámos salvaguardados, porque ele teve isso em atenção. E foi poupadinho. Foi para ser rápido, despachou, por um lado despachas, por outro lado matas o planeta. Mas despachas-te. És mais rápido a chegar. Enfim. Não sei se temos mais a dizer sobre este pseudo-desconfinamento. Eu apetece-me dizer coisas sobre também o Dr. Costa, mas no caso o professor Marcelo, mas tudo que se pudesse dizer, provavelmente cairia na alçada da lei e do Código Penal, que tem aquelas coisas. Sim. Eu achei piada 2 coisas, só 2 notas muito rápido. É que este plano não é
é diferente, mas não é substancialmente diferente do plano falso que andou por aí a circular. Também é verdade. Pois não, claro. antecipámos É na altura, engraçado. aliás. Exatamente. É pior, em princípio é pior, não é? Em princípio... E outra coisa foi o Costa não ter querido dizer ao Marcelo, antes dele sair, qual era o plano. Obviamente já estava feito, não é? Com medo de que o plano saísse no Expresso antes de ele o anunciar, que é uma das coisas. Já chegamos a esta situação em que o primeiro-ministro não pode confidenciar nada ao Presidente da República porque não acha que ele é suficientemente confiante para ter um segredo. Não é? Claro, o Costa viu o que é que o Marcelo fez ao Ventura na campanha das presidenciais, não cai nessa esparrela. De ir contar o que é que se tinha conversado em privado. Eu não sei se eles discordam de facto às vezes ou se eles simulam discórdias, não sei, sinceramente não sei. Achas, pá? Não sei. Não tenho a certeza, também pode ser às vezes para passar uma imagem melhor, neste caso o outro fica um bocadinho pior, um garante mais responsabilidade, o outro garante mais liberdade às pessoas e passa por bonzinho. Não sei, sinceramente não consigo. Agora que isto tudo me parece de uma irresponsabilidade geral e de uma falta... não tem fundamento. A questão com base nisto é que me parece ter grande fundamento. Há uns engenheiros, uns geógrafos e uns matemáticos a pôr umas variáveis e a formar umas curvas com base nas variáveis, mas aquilo... depois chamam isso ciência. Ok? Nós, para desenjoar um bocadinho deste tema que é pesado, tínhamos pensado falar dos gastos da presidência portuguesa da União Europeia. Há alguma coisa sobre esse assunto que vos tenha chamado especial atenção? Eu reparei que o ministro Santos Silva, que é o responsável direto por este projeto da presidência europeia, da presidência portuguesa da União Europeia, diz que esta presidência terá um custo 10% inferior à de 2007. Isso sugere-vos algum comentário? 10% inferior à de 2007. A inflação tem sido baixinha, não é? Portanto, 2007 por aí... pode ter sido um regabof, a gente já não se lembra. Não, mas é que vamos lá ver, a presidência da União Europeia são 6 meses tipo de copo d'água, não é? Isto é comezainas, é fatiotas, é festa, por aí fora. Champanhe e vinho também. Sim, exatamente. Ou seja, passar de 6 meses disso para 6 meses de uma longa chamada Zoom só permite poupar 10% do orçamento. Parece-me estranho. A não ser que o governo tenha comprado o Zoom, a empresa mesmo. E aí de facto era capaz de ser caro. Mas achei estranho esta poupança tão escassa de 10% relativamente a 2007. Isto faz lembrar aquelas pessoas que estão à espera de ter o orçamento da empresa para comprarem para irem aos restaurantes caros e para comprarem o carro certo e não sei o quê. Acho que a presidência, o governo português também estava à espera de ter este orçamentozito extra da União Europeia para comprar mais uns fatinhos, mais umas garrafas. Para renovar o guarda-roupa, exatamente, e a adega, é possível. O engraçado é que boa parte das encomendas foi feita a empresas que tinham algumas semanas de existência e uma das empresas parece que tinha um capital social de 2 euros. Eu nem sabia que se podia abrir uma empresa com um capital social de 2 euros. É dar incentivos às pequenas empresas. Exatamente, por amor de Deus. Se o governo quer dinamizar o funcionamento da economia, a criação de empresas e tal, também também não vamos criticar, não é? Era giro que se fosse investigar quem são os donos dessas empresas, quem são e qual é o seu vínculo partidário ou familiar a um certo partido. Pois é possível. Não sei se parte deste orçamento, se a comunicação social também tem direito a alguma parte deste orçamento ou não. Mas se a notícia não sair, se calhar vamos, se não sair, se calhar vamos ficar esclarecidos em relação a isso. Temos sorte que isto é um orçamento muito pequenino e que a imprensa internacional estava atenta e viu isto. Uhum. Quando for o orçamento a sério, o orçamento da bazuca, que pronto, parecendo que não, é 1000 vezes maior do que isto, é capaz das coisas funcionarem de forma diferente, termos um tipo de... Tenho um telemóvel a tocar, eu peço 1000 desculpas. Se for urgente, atende, Alberto. Não tenho aqui à mão, tinha que me levantar. Tudo bem, não há problema. Não há problema, não. Pode ser o Costa, vê lá se é o Costa. Já a cancelar isto, se calhar já lá está a comprar um Zoom, se calhar compraram também esta coisa dos podcasts. É possível. Não, mas é esse o risco, não é nós percebermos com este mini orçamento europeu o que vai acontecer com o macro orçamento europeu quando começar a chegar. Pode não ser assim tão grave, Carlos, também podem multiplicar apenas
os gastos, podem comprar mais fatos e fatos melhores, mais champanhe e champanhe melhor. Melhor e superior, exatamente. Superior, pode ser só isso, pode também não ser uma coisa assim tão grave. Chocolates, também havia muitos chocolates e lenços de seda. Ok. Vocês lembram-se daquele ministro das Finanças holandês, não é? Cujo nome, para mim, é impronunciável. Dijsselbloem ou qualquer coisa do género. Exatamente, que os países do Sul gastavam tudo em vinho e em mulheres. O que constata-se que é mentira. Das mulheres é que não parece que... Constata-se que era totalmente falso, exatamente. Porque... Não consta deste Não consta. Não consta. O vinho e os fatos. Mas o vinho, eu estou muito curioso para saber que garrafas é que foram compradas e quem é que ficou com elas. É só para o pós-confinamento, para se fazer umas festasitas, que militante do PS é que devo convidar para uma festazita? Exatamente. Com as garrafas. Está na qualidade do vinho. Podem ter comprado muitas garrafas, por exemplo, de Três Marias, ou essas coisas. Sem desprimor para o Três Marias. Isto está a saída do confinamento, não quer lá saber, é álcool. Enfim. Se calhar ficamos por aqui na nossa primeira parte, parece-vos bem? Parece. E voltamos de seguida com o camarada da semana. Vamos lá. E o camarada da semana é José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Esclareço que é aquele Zé Pereira que aparece na boca do Zé Pereira maior, que é o Zé Pereira mais carnavalesco. Este Zé Pereira é o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, sobre o qual eu estou certo que o Carlos tem algumas coisas a dizer. Sim, que depois nós comentaremos. Então diz lá, Carlos. Este senhor que, pelo que eu vi, terá treinado o Campo Maiorense nos anos 80, não sei se com muito ou pouco sucesso, veio dizer que o treinador da equipa que vai à frente no campeonato não tem qualificações para ser treinador de futebol. Aparentemente é essa a situação e quer que ele fique suspenso entre 1 e 6 anos, algo que a Liga Portuguesa parece que está a avançar com esse tal processo. O futebol viveu durante muito tempo com treinadores que não tinham este conjunto de cursos. Não sei se o curso é útil, se não é, até admito que seja. Eu não queria estar no papel do professor Neco, lá quem faz esse curso e que acha que vai ensinar o Rubem Amorim a treinar equipas. Não queria é o professor Neca que faz o curso? Não sei. Lembrei dele porque é professor. Tá? Pode ser que eu tinha aqui, qualquer, não faço mas acho que é da escola primária. Eu tinha aqui coisas para dizer mal sobre o curso, mas se é ministrado ou idealizado pelo professor Neca, retiro. Não sei. Estava aqui, foi o primeiro professor que ok. Mas o professor Neca está lá na direção, ou lá o que é, dos órgãos da Associação Nacional. E não queria estar no lugar de alguém que acha que pode ensinar o Rubem Amorim a treinar equipas, mas pronto, é lá com eles. Mas, acima de tudo, mesmo que o curso até seja útil, mesmo que, eventualmente, uma pessoa sem curso não consiga treinar de forma decente a equipa, nós não temos um problema de assimetria de informação aqui. Porque o Sporting sabia que estava a contratar alguém sem curso, os jogadores sabem que estão a ser treinados por alguém sem curso, até os adeptos sabem que ele não tem curso. Se eles voluntariamente aceitam ser treinados por um treinador sem curso, porque é que há uma associação corporativa qualquer exigir que o Sporting contrate alguém com curso? Sim, uma pessoa queira ir a um astrólogo, a um aldrabão qualquer, desde que saiba que ele é um aldrabão, que vá, não é? O Sporting contratou alguém que não tinha curso, sabe que ele não tem curso e acha que mesmo assim é a melhor opção. Qual é o problema? Qual é verdadeiramente qual é o risco que existe para quem quer que seja em ter um treinador sem curso, quando durante muitos anos havia isso? Não se percebe. E chegamos a este exemplo daquilo que é Portugal, que é ter um conjunto de medíocres que olhamos para o grupo que está lá na Associação de Treinadores de Futebol e são um grupo de treinadores falhados, tirando o professor Neca, tirando 2 ou 3 que tiveram algum sucesso aqui. Certo. E é um grupo de falhados.
que quer impedir um treinador que está com uma performance fantástica, nem sou de Sporting, mas tem tido uma performance fantástica, de ser treinador de futebol porque não tem o papelinho e o carimbozinho daqueles gajos. Estás a sugerir que isto é daquelas organizações que têm aquele modelo de negócio que é tens que nos pagar para poderes trabalhar, ou a gente parte isto vai e parte isso tudo? É mais ou menos essa inspiração. Qual era a organização que tinha esse negócio? Não sei. Foi era lá para a Itália, não era? Assim, agora, sim, pois não recordo agora. Mais para o sul. Agora lá que o Ruben Amorim não é treinador, não é um milagreiro, porque é pá. Um gajo que faz do Sporting campeão. Por amor de Deus. E uma pena de 1 a 6 anos, qual é o problema? Volta mais do que a tempo de ser campeão pelo Sporting outra vez, daqui a 17. Não me parece que vá sequer... Eu estou um bocado fora do futebol assim há uns 20 anos. Desculpa, Alberto. Desculpa, pois... Parece-me relativamente fácil ser campeão, pá, se não há nenhuma equipa treinada pelo professor Neca, não é? É que eu tenho medo que Portugal espalhe e amanhã apareça aí uma Associação Nacional de Jogadores de Futebol, pá, de gajos do Arrifanense que queiram impedir o Cristiano Ronaldo de ser jogador porque não tem um curso qualquer. Pá, ou pior, os gajos façam uma associação dos tipos que dizem coisas em podcasts e venham cancelar todo este projeto. E sim, seria grave. Eu acho que, eu não sei o que é que os regulamentos dizem sobre isto. Eu acho o caso grave e acho que o Ruben Amorim tem que ser suspenso. E eu acho que os regulamentos da Liga dizem que nestes casos os pontos do primeiro classificado devem reverter para o clube geograficamente mais próximo do clube que é para ficar tudo mais ou menos... Não é o Atlético na tapadinha, pois não? Não é o Atlético, não é. Em linha reta, de certeza pelo menos que não é. E pronto. Era isto que eu tinha a dizer. Analisamos isto tudo a carreira do Campo Maiorense nos anos 80. Os anos 90 foram mais fortes do Campo Maiorense. Há ali uma altura em que o Campo Maiorense é muito forte nos anos 90. Já não era treinado pelo Carlos Pereira. Deu à equipa com base no trabalho, é capaz que seja com base no trabalho de José Pereira. Com base, se calhar eu não faço ideia, mas se calhar foi com base naquelas épocas em que ele desceu 4 divisões sucessivamente, preparou o trabalho para 18 anos depois do Campo Maiorense ganhar balanço. Europa. Às vezes tens que ganhar balanço para depois, não é? Eu não faço ideia se o Campo Maiorense desceu ou subiu, não faço a mínima. Também não faço ideia, mas que foi forte ali alguns nos anos 90, foi o Campo Maiorense na primeira divisão. Treinador, não faço a mínima ideia que ser o presidente da associação, Carlos, tem que ser muito bom. Sim, claro. Presidente. Esta associação é muito gira. Pá. Nós não podemos passar a imagem, mas a imagem da direção da associação tem o presidente, esse tal fantástico treinador do José Pereira dos anos 80, e depois tem para aí 20 vice-presidentes. Pá. Ninguém aceita ir para aquela direção. É um plantel, então? Não há, cara. São os treinadores demitidos ao longo das épocas que não arranjam mais clubes. Vão engrossando as hostes, não é? É capaz de ser isso, é? As vítimas de chicotadas, é também o acolhimento, acabam por acolher exatamente vítimas de chicotadas, se calhar. Das melhores expressões de sempre, mais estúpidas também, mas chicotadas. Sim, mas que realmente ficou. Bem, e acho que em relação a José Pereira e ao Zé Pereira também dos carnavais deste país, está tudo mais ou menos dito. Se estiverem de acordo, e porque temos questões muito interessantes hoje, como sempre, mas hoje também temos questões muito interessantes, passamos à nossa sessão de esclarecimento. Do que é que vos parece? Vamos a isto? Bem. Vamos a isto então. Cá estamos na sessão de esclarecimentos, passo em que respondemos a questões dos nossos ouvintes e espectadores, questões que podem continuar a enviar para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Temos ainda algumas perguntas em carteira para responder, vamos responder, não se preocupem, mas se calhar ainda vai demorar um bocadinho. A primeira questão de hoje é de Manuel Costa. O Manuel tem uma pergunta sobre a disparidade salarial entre homens e mulheres. E basicamente o Manuel pergunta porque é que as empresas, tendo em conta aquilo que se diz sobre a disparidade salarial, porque é que as empresas não contratam mais ou só mulheres se elas são mão de obra mais barata e igualmente competente e produtiva? Sobre este tema aposto que o Carlos está mortinho para falar. E tu também, Alberto, portanto avancem à vontade. Disparidade salarial, não é? Disparidade salarial entre homens e mulheres. Carlos, conta.
Esclarece-nos sobre o que é que se passa. É verdade, a disparidade social, a disparidade salarial existe, portanto é uma realidade estatística, tem várias razões para existir. Eu não elimino nenhuma delas. Eu vejo que normalmente quando se discute isso há sempre dois lados que acham que é tudo discriminação e o outro lado que acha que é tudo escolhas de profissão e por aí fora. Eu acho que as coisas se misturam, há uma questão de escolhas. Aliás, houve um trabalho académico muito bom sobre isso, que olhava também para as escolhas que eram feitas e que parte desta diferença é que era explicada pelas escolhas que são feitas. As escolhas que são feitas, obviamente, resultam um bocadinho das dinâmicas sociais que existem, que as mulheres e os homens acabam por ser vistos de forma diferente, e isso influencia as suas escolhas. Mas agora, e há uma parte de discriminação, quer dizer, só quem não conhece um bocadinho o tecido empresarial e muitas ideias que ainda subsistem de que o homem está lá para ganhar a vida, para alimentar a família e o salário da mulher é um salário extra, portanto ainda existe essa mentalidade em alguns setores. Portanto, as duas coisas, as duas questões existem. E a pergunta tem um fundo interessante, que é porque é que as mulheres ganhando menos com as mesmas qualificações não aparecem mais empresários a contratar mulheres, a aproveitar isto de poderem ter acesso a boas qualificações por um valor mais baixo? É simplesmente porque nós não temos um mercado competitivo no país. Porque as empresas podem sobreviver tendo estas coisitas de discriminação, fazendo estas pequenas discriminações, porque não temos um mercado suficientemente competitivo em que ineficiências como estas acabem por ser punidas pela concorrência. E é por isso que aqueles países com mais liberdade económica, onde existe mais concorrência entre as empresas, as diferenças salariais entre homens e mulheres não atribuídas às escolhas de uns e de outros, tendem a ser mais baixas. Porquê? Porque discriminar é muito mais custoso onde existe mais concorrência entre empresas. Quando as empresas não têm concorrência, conseguem ter rendas de monopólio ou oligopólio ou o que quer que seja, podem discriminar das mais diversas formas. Estamos aqui a falar da questão de homens e mulheres, mas também mais facilmente contratam familiares para a administração, para diferentes empregos. Porquê? Porque podem. Porque simplesmente, como não têm concorrência, não têm grandes incentivos a ser mais eficientes, podem efetivamente fazer este tipo de discriminação. E em parte, isso acontece por causa disso. Agora, o que é que se deve nesta diferença salarial à discriminação e a outro tipo de fatores? Pois. Não há estudos académicos que consigam, com toda a certeza, dizer que é isto ou aquilo, até porque as diferenças variam muito país para país. Na Roménia, supostamente, que até é um país um bocadinho mais subdesenvolvido, as diferenças são extraordinariamente pequenas nos salários entre homens e mulheres. Ninguém explica muito bem porque é que isso acontece, enquanto que há outros países supostamente mais desenvolvidos, até mais progressistas, etc., onde as diferenças são maiores. É sempre... Carlos, sim, eu tenho a referência apenas, eventualmente, num estudo, não tenho certeza se no Canadá ou nos Estados Unidos, que identificava quase 20 variáveis para justificar esta diferença salarial e em que atribuía ao género, ao sexo, cerca de 6% da variação total do nível de ordenado. Ou seja, eu acho que se tende a olhar para esta questão de forma um bocadinho manicaísta, como tu estavas a dizer de início, e atribuir estas diferenças salariais integralmente a este aspecto, quando este aspecto provavelmente é um de um conjunto grande de aspectos, sim, que justificam eventualmente esta diferença. Eu há uns anos, só para não insistir demasiado nisso, há uns anos olhei também para a base de dados que estuda isto dos salários e vimos lá que havia outro tipo de diferenças. Por exemplo, um homem com as mesmas qualificações, com a mesma profissão, com a mesma idade em Lisboa, ganha muito mais do que um homem com essas mesmas qualificações no norte, no centro, claro,
mais do que isso, é interessante para percebermos estas diferenças. Uma mulher com as mesmas qualificações, com a mesma idade, com os mesmos anos de carreira, em Lisboa, ganha mais do que um homem com essas mesmas qualificações e idade no norte do país. Portanto, no país existem as diferenças entre sexos, mas para lá disso há diferenças regionais, há diferenças de origem. Nós olhamos muitas vezes e vemos isso nos programas de televisão, nos colunistas que falam em jornais, que há uma maioria de homens, mas há uma maioria ainda maior de pessoas que moram no eixo Lisboa-Cascais. Eu acho que deve haver mais pessoas do Conselho de Cascais a falar em televisão ou com colunas em jornais do que do Norte e do Centro juntos. Só do Conselho de Cascais, já nem incluo Lisboa e tudo o resto. Portanto, existem redes de confiança. Uma delas será baseada no sexo, não tenho dúvidas sobre isso, que para cargos de administração, como os homens conhecem-se melhor entre si, que haja algum tipo de preferência desse tipo, mas não é só isso, não é só de sexo, é de famílias, de contactos, de grupos secretos, de grupos do condomínio certo de Cascais ou Oeiras. Existe de todo o tipo, incluindo a questão do sexo. As senhoras não têm assim tantos motivos para estarem indignadas. Quem tem motivo para se indignar são as pessoas do Norte. Exatamente. E, no caso particular dos colunistas, aqueles que não vivem em Cascais, não é? Portanto, exatamente. Tencionam encabeçar um ou dois movimentos. Claro, portanto, exatamente. Senhoras, sim, senhora. Mas calma. Que está a acontecer na nossa sociedade e para marcar uma posição, claro. Exatamente. Senhoras, tenham calma, esperem pela vossa vez por protestar, porque o Alberto e o Carlos vêm por aí abaixo. Eu não sei se a pergunta do leitor, por acaso, se parte de uma... Agora, meio a sério, não sei se parte realmente de um facto. Eu não sei se as senhoras se calhar não estão a ser mais utilizadas pelos empresários, mais empregadas, mesmo, não faço ideia. Não sei se o Carlos sabe disso. Ele pergunta se o custo é mais barata, porque é que as pessoas não contratam mais mulheres do que homens? E não estarão a contratar? Eu não sei, porque, por exemplo, naqueles senhores todos do tema que falámos anteriormente, que estão todos a ser despedidos e vão todos engrossar a lista de vice-presidentes da Associação Portuguesa de Treinadores de Futebol, não sei quantas mulheres haverá, se calhar não haverá nenhuma. Ou seja, há muitos despedidos, muita pessoa não contratada que é homem, não é? Se calhar as mulheres não têm esse... Estão mais contratadas, as mulheres, de facto, por serem mais... Sim. E a questão das escolhas também tem a sua importância, porque ainda recentemente um estudo feito na Suécia, a Suécia será dos países que mais se esforçou ao longo destas últimas décadas por garantir um total acesso a todo o tipo de profissões pelos dois sexos, e a verdade é que esse estudo demonstra que aparentemente numa sociedade que é tão livre quanto é possível ser uma sociedade, as escolhas entre homens e mulheres são ainda mais vincadas do que em sociedades onde essa liberdade não é tão grande. Ou seja, aparentemente as pessoas, quando têm de facto a liberdade de escolherem o que querem fazer, acaba por se vincar ainda mais aqueles que são tradicionalmente as profissões de destino de homens e mulheres. Estamos a falar, por exemplo... demasiado complexo para os maniqueísmos de ativistas de ambos os lados. Acho que como outros assuntos, normalmente só atraem os mais extremistas, ou seja, os que querem dizer que não existe discriminação nenhuma, e os que querem dizer que é tudo discriminação. A discussão acaba por ficar muito, muito vazia, muito vazia de racionalidade. Assim, já tive essa experiência no passado, que sempre que se tenta trazer um bocadinho de racionalidade a este tipo de discussões é impossível, porque é uma discussão que está tomada por maniqueísmos e extremistas de ambos os lados. Carlos, mas tu tens de começar a falar sobre esse tipo de tema, senão qualquer dia não conversamos sobre nada, porque hoje em dia está tudo tomado. Está tudo. Eu, por acaso, agora falando a sério mesmo, eu não conheço ninguém que ponderasse a questão do género, do sexo, para escolher um profissional para a sua empresa. Nunca conheci ninguém assim, sinceramente. Ou nunca me pareceu conhecer ninguém assim. As pessoas podem fingir que fazem uma coisa e depois na realidade fazem outra, mas sinceramente nunca achei que isso... Não estou a dizer que não existe, não é aquilo que o Carlos estava a dizer, que eu estou a dizer que não há discriminação. Estou a dizer que isso
acho que no mundo em que eu me movo e não sei o quê, não me parece que isso seja um fator. Muito provavelmente serão... Desculpa. Não, desculpa. Eu posso dar o exemplo. Aqui na zona onde eu cresci, a zona da indústria da cortiça e uma zona relativamente industrial, as profissões, os cargos nas fábricas, aqui há uns anos, não sei como é que é agora, os cargos nas fábricas eram o sexo das pessoas. Eu vou contratar um homem, e depois tinha um conjunto de coisas e uma folha salarial, e vou contratar uma mulher. Eu lembro de se dizer, na altura, se um homem tivesse uma lesão qualquer ou assim, pronto, então olha, vamos dar o trabalho da mulher. Isto era comum nas fábricas por aqui, havia um salário que se aceitava que era para o homem, porque ia fazer trabalhos mais pesados, e outros salários pois, essa que é uma era questão importante. da mulher, que ia fazer outro tipo de trabalho. Muitas vezes as mulheres acabavam a fazer o mesmo trabalho que os homens, mas os salários eram diferentes. Isso hoje, eventualmente, será um bocadinho diferente, mas, mais uma vez, não podemos ignorar o efeito das redes de amigos e contactos que isso existe. E vamos ser claros, muitos homens dão-se mais entre si, e depois, quando chega a altura de escolher alguém para um cargo de administração, para um cargo político, para o que quer que seja, como se sentem mais próximos de um conjunto de homens, acabam por os trazer. Isso acontece, isso é verdade, quer dizer, não há como fugir a isso. Se é muito grande, se o efeito é grande, se é pequeno, não se sabe. Lá está, a discussão está tomada por extremistas, e qualquer debate que não seja paritário, aparece logo um conjunto, mas quer dizer, a questão do género não pesará tanto, está muito longe, já disseste isso também, mas está muito longe de ser o único fator a pesar. Quer dizer, Não, eu até acho que há outro fator. Tens a filiação partidária, tens a filiação de grupos secretos, como disseste, tens uma série de outros fatores que influenciam muito mais do que o género. Sim, e tens se calhar até um mais simples que estavas a falar agora, Carlos, que é efetivamente o facto de tendencialmente os homens terem empregos com risco, por exemplo, associado muito maior, de terem tendência a aceitar mais frequentemente empregos mais bem pagos porque são mais longe, eventualmente, e por aí fora. Isso não deveria afetar os cargos de administração e por aí fora? Pois, isso não. Eu referia-me àqueles das fábricas, nomeadamente, não é? Sim, no caso das fábricas terá a ver muito com isso, mas isso depois não afeta tudo o resto que vai para cima. É assim, existem todos esses fatores. Saber distinguir é muito complicado, porque à partida, quando se começa a racionalizar todos estes fatores, depois os extremistas de ambos os lados ficam logo muito chateados, que corresponde ao manicaísmo que eles gostam de ter do mundo. É preciso um do mundo facilzinho de ler, Carlos, para perceberem, para não se sentirem ameaçados e perceberem como é que tudo funciona. Mas é para isso que criámos este espaço, para estarmos aqui à vontade e falarmos também de outros assuntos como o que temos a seguir. Acho que ainda temos tempo para mais uma pergunta, que acho que é um pouco mais ligeira e divertida, que é a seguinte. É uma pergunta do Carlos Maia. Pergunta ao Carlos que critérios são seguidos para alguém que foi muito incompetente a governar um país, venha depois a ser o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. O currículo profissional, entre aspas, de ex-governante não deveria servir como referência decisiva? Pergunta inocentemente Carlos Maia. E serve. O engenheiro Guterres está no... Como é que dizia aquele ex-treinador do Porto? Cadeira de sonho, não é? Exatamente, sim. Não só porque ele sonhasse necessariamente com ela, não faço ideia, mas porque condiz exatamente com o currículo dele. Ele, enquanto primeiro-ministro, o engenheiro Guterres falava muito, queria alcançar o diálogo, banalizou a expressão portuguesas e portugueses, ou seja, o vazio absoluto. Isto podemos ir por aqui fora de citar dezenas ou centenas de exemplos daquilo que o homem fazia e que não tinha consequência nenhuma de facto, ou nada de relevante. E é para isso que serve um secretário-geral da ONU, é isso que se procura num secretário-geral da ONU. Uma pessoa que diga umas coisas, umas banalidades, que se foque muito no vazio e que não tenha consequência absolutamente nenhuma. No limite, arregaça as calças e vai para umas ilhas remotas na Oceania ou no Índico, ou não sei onde. Lá está, uma viagem que inclui umas partes feitas de avião, outras de barco, outras de carro, outras de... Foi a nado? Foi de carroça. Nado e parte de carroça. Ok. Uma viagem ecológica ele não
Ele quando lá chegou, atenção, ele antes de sair a água dava-lhe pelos tornozelos. Depois destas viagens todas, quando ele lá chegou, estava quase pelo joelho. Portanto, ele foi mesmo à conta para não molhar a calça. Portanto, e para resumir, o currículo do engenheiro Guterres é o currículo ideal de um secretário-geral da ONU e sobretudo dos nossos tempos. Porque é uma espécie de um taxista fino, não é? Está a mandar bocas, mas dá assim de uma forma... Só que tem ele próprio um motorista. Neste caso tem ele próprio um motorista. As Nações Unidas, eu sei que há um autor e comentador que o Alberto gosta muito, não sei se o Carlos também é fã, que se chama Mark Stein. Eu no outro dia descobri aqui uma frase gira do Mark Stein a explicar qual é o problema das Nações Unidas. E acho que é engraçado. Diz ele que se vocês tiverem um bom bocado de delicioso gelado de baunilha e um bom bocado de cocó de cão e os misturarem, o sabor inevitavelmente predominante vai ser deste último e não do primeiro. E as Nações Unidas, pronto, acaba por ser um bocadinho isso. Há para lá umas democracias, depois há uns regimes abjetos que essas democracias fingem deplorar, mas que às vezes até apoiam, e depois no fim sanciona-se Israel. Basicamente, acho que... E o engenheiro Guterres lá está, a pontificar em grande altura. No topo desta instituição. Eu acho que a pergunta até faz muito pouco sentido, que é o mesmo que dizer, este gajo não tinha jeito para jogar futebol e agora vai fazer tricô. São coisas tão diferentes. Gerir um país que é uma coisa a sério, que exige competência e capacidade, versus estar a líder de uma organização que basicamente não tem grande poder, que é só uma feira de vaidades para fazer o que quer que seja. Eu nisto discordo profundamente dos teóricos da conspiração que acham que a ONU irá fazer, está a planear não sei o quê. Eles não fazem nada, quer dizer, reúnem-se e bebem uns copos e não sai nada dali, não é preciso uma pessoa competente, é preciso uma pessoa que fale e que diga umas banalidades quaisquer. Esse é o ponto. É a pessoa certa, ele é a pessoa certa para isso. É a pessoa certa, eu acho que sim. É isso. Mais do que esclarecida a questão do nosso ouvinte e espectador Carlos Maia. Maior concentração de ar quente, de ar morno do que a cabeça do engenheiro Guterres. Aquilo ali nem sequer é uma pessoa que me seja especialmente antipática. É o nada, aquilo é absolutamente o nada. Como primeiro-ministro de um país, ser esse vazio provoca danos, não é? Como ele provocou. E para além de ter trazido para a ribalta uma data de figuras que tem marcado a recente história de Portugal de uma forma muito pouco positiva. Mas para secretário-geral da ONU, acho que está absolutamente perfeito. E em defesa do Guterres, eu acho que ele foi o melhor primeiro-ministro do PS nos últimos 20 anos. Foi, impressionante. E houve exatamente. Impressionante. Está em vias de se recandidatar, vamos ficar a torcer. Pode surgir uma associação internacional de secretário-geral da ONU a reclamar que o engenheiro Guterres não tem o curso. Não tem o curso. E pode ser suspenso até 6 anos. Não faço a mínima ideia. É possível. Eu lanço o apelo que eu gostava muito de criar a Associação Nacional dos Presidentes das Associações Nacionais. E depois só permitimos que seja presidente de uma associação dessas quem tirar o nosso curso. Se alguém e começava por nos processar já. Por difamarmos, exatamente, esse era já o primeiro durante anos a primeira medida. De processos, mas regularmente por o antigo presidente da Confederação Nacional de Pais. Tu tiveste processos Não, nunca cheguei a ter nenhum. O homem mandava-me cartas a dizer, conto com um processo o processo já está em curso, conto com mais um processo. E nunca mas por não teres curso para ser qualquer coisa? Não. Mas por andares a tentar... Eu dizia que escrevi algumas vezes que a Confederação de Pais só se preocupava se os meninos atravessavam a rua em segurança e não queria saber se eles aprendiam português ou matemática. Qualquer coisa deste género. Se não atravessares a rua em segurança, o que é que... Sim, também não te adianta aprender matemática. Exatamente. Vais com autocarro, exatamente. É verdade. Bem, podes ter aprendido português, o que é que isso te adianta? Enfim. O homem ameaçava-me com processos, portanto, era um senhor Abílio, uma coisa qualquer, não sei. Deus o tenha, não faço ideia. Acho que se o senhor é adepto de podcasts, acho que podes contar com ter novidades muito em breve. Sim.
Sim, sim. Foi só o Alberto que falou nisto, mano. Nós estávamos Só o Alberto. simpatia, pá, para todos os efeitos legais. Pá. Completamente à margem. Ele não devia saber, o advogado dele não devia saber o passo seguinte, concluir a frase seguinte. Prendam só o Alberto, por favor. Pá. Sim, só sabia a parte do anunciar o processo. Portanto, se não levarmos com o processo a sério do professor Neca, é uma sorte. Vamos a escapar é por pouco. Bom, e se calhar hoje ficamos por aqui. Como sempre, lembrar-vos que... Não se pode começar uma frase assim. Como sempre, quero lembrar-vos, e não apenas com o lembrar... Não é? Comecei com o lembrar-vos, não é? Pá, como é que isto é possível? Desgrava tudo. Dizer que exatamente. Sim. Não, eu queremos lembrar-vos que estaremos todas as sextas-feiras às 21 horas no canal do Facebook A Cor do Dinheiro, e depois estamos também naqueles sítios do costume: YouTube, Apple Podcast, Spotify Podcast e Google Podcast agora também. Podem seguir-nos em todos esses sítios e pôr aquele máximo de estrelas possível e comentar, até dizendo muito bem. Nós, em princípio, voltamos para a semana, e uma boa semana para todos. Boa semana e um abraço ao professor Neca. Bom fim de semana, abraço ao professor Neca. Deus, professor Neca.